Olá, senhores e admiráveis senhoras, sejam bem-vindos. O que a maioria de nós que gosta de utilizar um motor para transformar numa ferramenta útil é que a maioria dos motores tem o eixo muito curto. E como você poderia prender um acessório que pudesse ser utilizado com a força desse motor? A saída mais óbvia aqui seria trocar o eixo, mas isso é uma coisa muito difícil, uma vez que você precisa alinhar esse eixo para que ele funcione perfeitamente e não atrapalhe o motor. Nesse motor, por exemplo, eu consegui trocar o eixo por um eixo de uma haste de amortecedor. A haste de amortecedor tem uma rosca de meia polegada aqui e, infelizmente, esse mandril, ou essa placa, como o pessoal fala, conseguiu adaptar-se perfeitamente a esse eixo. Mas deu muito trabalho para conseguir o alinhamento perfeito, né? Então você tem que fazer várias adaptações e fica difícil a maioria das pessoas conseguir sucesso na empreitada. Então, quando você encontra um motor como esse, de tanquinho, que ele tem uma rosca na extremidade, se você tiver a sorte de encontrar uma peça que alongue o eixo e caiba nessa rosca, vai ser excelente. Como esse caso aqui, eu consegui encontrar no ferro velho essa peça, essa haste em inox, que tem rosca dos dois lados. Então um lado ele encaixa-se perfeitamente aqui e o outro eu pude colocar um parafuso e prender os discos. Mas e quando o motor não tem nenhuma rosca? É um motor como esse, por exemplo. É um motor potente, de meio cavalo, que tem um eixo dos dois lados, mas o eixo, além de ser curto, ele não tem rosca. É difícil você utilizá-lo para um fim para o qual ele não foi destinado. Então o que fazer? Existem colas no mercado, como as bicomponentes, que conseguem prender uma luva, se você conseguir encontrar, como esse daqui, um cano em que você possa parafusar do outro lado um disco ou uma escova e você transformar esse cano numa luva que caiba pelo menos muito próximo do mesmo diâmetro do eixo. Então você usa uma cola bicomponente e ela vai prender perfeitamente. Mas enquanto você não consegue prender perfeitamente, fica difícil. Nesse caso aqui eu consegui. Era um tubo como esse, eu consegui encontrar dois tubos e ele era quase do mesmo diâmetro do eixo. Então eu coloquei uma cola bicomponente e ele ficou bem preso e eu pude colocar do outro lado um mandril que vai se adaptar perfeitamente a qualquer acessório que eu colocar. Seja uma escova como essa, ou mesmo que eu prenda um disco de pedra de esmeril para que ele segure, ou uma fresa, enfim. Mas nessa tentativa de encontrar alternativas para prolongar o eixo de um motor, eu encontrei alguns mandris no mercado em que eles tinham uma luva adaptadora do lado de cá, em que você prenderia o eixo com um parafuso. Mas eles são muito caros. Então eu pensei, como você adaptar um mandril a um eixo como esse de modo rápido e fácil? Então eu encontrei essa solução. Você prende um mandril ao outro através de um parafuso, uma barra de rosca, onde faça com que ao apertar eles se prendam pela tensão. Esses mandris eu consegui encontrar cada um a R$12, o conjunto fica por R$24 evidentemente, e eu posso prender de um lado ao motor, a qualquer eixo de motor que esteja nesse espectro de... Esse mandril aqui é de meia polegada, então ele pega de 1,5 milímetro até 13 milímetros. Eu vou ter essa versatilidade de acoplar esse acessório ao eixo de motor
entre 1,5 milímetro até 13 milímetros de espessura, de diâmetro do eixo. À medida que eu prender o mandril ao motor, não só ele vai conseguir um alinhamento perfeito, como eu vou conseguir prender do mesmo jeito, desde uma peça de 1,5 mm até 13 milímetros do outro lado. Então, um motor que tinha um eixo tão curto como esse vai ganhar uma versatilidade fantástica. E se você quiser uma peça mais poderosa, como essa daqui, esse aqui é um motor de 1 cavalo, eu consegui através de uma luva colocar uma extensão no eixo e através de uma cola bicomponente, vocês conseguem ver aqui, eu prendi o mandril de aperto rápido, né? Eu posso colocar qualquer peça aqui e um parafuso, por exemplo, ou um pedaço pequeno de metal e torneá-lo. Às vezes você precisa tirar a rosca de um parafuso ou tirar ou tornar uma cabeça sextavada numa cabeça arredondada. Então você coloca nessa extremidade, eu vou conseguir tornear facilmente. A cola bicomponente ela oferece muita resistência quando você vai juntar peças. Tanto é que eu prendi esse motor em uma base de máquina de costura. É uma base de máquina de costura, eu cortei um pedaço. Então você pode ver, eu fiz um corte desse modo para que adaptasse a circunferência do motor e coloquei fibra com a cola bicomponente. E tem sido de grande utilidade. Então, se você não consegue uma luva para adaptar ao eixo, a grande saída vai ser exatamente essa. Você utilizar um mandril ligado ao outro, vai sair muito mais barato do que você comprar um mandril com uma luva. Hoje um mandril com uma luva custa em torno de... e você vai encontrar apenas em pequenos calibres, né? Você vai encontrar até 6 milímetros, 8 milímetros, né, a luva. E desse modo você não só você vai conseguir um alinhamento perfeito, como você pode fazer adaptações para diâmetros maiores. Esse aqui é um mandril de 5/8, que ele vai conseguir até 16 milímetros. Um eixo de 16 milímetros, né, como peças de 16 milímetros. Então é uma saída perfeita para a gente que gosta de fazer adaptações e gambiarras. Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa um comentário aí, eu vou ficar feliz em responder. Valeu, um abraço.